Olá, bom dia a todos. Na sala de hoje de História, na sala de aceleração A, B e C, né? Oitavo e nono ano. Na sala de hoje, gente, nós iremos dar continuidade, né, sobre o imperialismo e o neocolonialismo na Ásia. Nós falamos antes do imperialismo no século XX, né? Questão também dos Estados Unidos lá no século XX. E hoje nós iremos dar continuidade falando sobre o imperialismo e o neocolonialismo na Ásia, ok? Então, vamos iniciar nossa aula de hoje, tá certo? Os ingleses conquistam a Índia. Então, eles foram conquistar a Índia, né? Na segunda metade do século XVIII, porém, a Inglaterra se firmou como a nação mais industrializada do mundo, né? Os ingleses conseguiram afastar os franceses da Índia e passaram a controlar a região. Então, quem controlava a região lá nas Índias eram os franceses. Então, os ingleses dominando o processo de industrialização, porque, como nós somos sabedores, a Inglaterra foi o primeiro país do mundo a ser industrializado, né, com maquinários. Então vamos lá. Os ingleses dominaram a Índia militarmente, interferiram em sua organização política e social. Também abriram escolas de língua inglesa para difundir no país os valores da cultura ocidental. Um dos produtos indianos de maior interesse para a economia inglesa era o algodão. Né? Por quê? Eles tinham o maquinário, né? Então ele fazia todo aquele benefício do algodão, né? A fábrica de fiação que chama. Que servia de matéria-prima para a indústria de tecidos. A exportação maciça desse produto da Índia para a Inglaterra praticamente liquidou a tradicional manufatura de tecido local, deixando milhares de tecelões indianos desempregados, né? Então eles dominaram naquela época toda a produção de algodão, né? Que lá existia as pessoas que faziam a tecelagem e eles queriam esse produto para colocar em suas indústrias, em suas fábricas, né? Dessa forma, os indianos passaram a comprar tecidos de algodão da Inglaterra, pois sua produção era artesanal e não conseguia enfrentar a concorrência inglesa. Ora, o homem concorrendo com a máquina, não dava, né? Além disso, o governo inglês colocava pesados impostos à população indiana. Quer dizer, eu comparo esse processo aí para você ver como o nosso país é de país de terceiro mundo. Nós pegamos nossa matéria-prima aqui, como no caso o ferro, né? Mandamos para China, lá e transformamos nas chapas, né? E digamos assim, só um exemplo, a gente vende, digamos, uma 100 quilos ou uma tonelada, digamos, R$ 100. Quando a gente vai comprar essa chapa lá, só R$ 100 é uma chapa, né? Só um exemplo. Quer dizer, a gente tem a matéria-prima, manda lá para o país primeiro mundo, que é a China, que tem os maquinários sofisticados, né, tecnológicos, país industrializado, mais do que o nosso, e daí retorna para cá mais caro. Era o que acontecia nesse tempo, no século 17, 18, na Índia. Quer dizer, mais de 300 anos nós ainda estamos nesse processo. Então, gente, houve resistência. Cansados da crescente opressão política, dos impostos, da exploração de sua economia, os indianos se rebelaram em 1857 e teve a revolta dos cipaios, né? Em toda a Índia havia 230 mil indianos contra 37 mil soldados britânicos. Então a rebelião foi reprimida pelos ingleses depois do massacre de ambos, né? Ambas as partes, houve um massacre. Os ingleses promoveram então diversas mudanças em seu modo de agir. Os funcionários britânicos foram proibidos de tentar interferir nos hábitos e costumes da população local e os
missionários cristãos foram orientados a dirigir seus esforços à área da educação, sem tentar interferir nas crenças dos indianos, Então, houve esse massacre, o governo inglês ele não ficou satisfeito e orientou os seus comandados para não interferir nos costumes locais, né? Então, a Índia foi oficialmente incorporada ao Império Britânico, né, em 1876, né, devido a muitas lutas. Só que na Índia ainda havia a resistência da população local contra o domínio britânico. Não cessou, continuou, mas ainda assim mesmo os britânicos dominaram até 1947. Quer dizer, de 1876 a 1947. Dominaram ainda 71 anos, né? Que dá 1876 para 1924, com 47, 71 anos. Eles ainda dominaram, né? Então, na Primeira Guerra dos Cipais, pode ser destacado como principal mobilização contra a presença da coroa britânica em solo indiano. Então, houve toda aquela, né, confusão. Percebemos que as grandes potências têm um interesse em ampliar seus mercados consumidores, o comércio e as regiões disponíveis para a obtenção de matéria-prima. Ora, se os britânicos eram industrializados, a Índia não era, então eles queriam a matéria-prima. No caso, qual era a matéria-prima? Era o algodão. Essa exploração impunha modelos ocidentais e limitava o desenvolvimento de regiões que concorressem com os produtos das grandes potências. Então, até hoje, né, gente, como nós vimos aí essa guerra aí entre os Estados Unidos e a China, né, agora tem essa questão do vírus aí que alguns especialistas acham que foi jogado aí no mundo pelos chineses por causa de uma guerra comercial. Que guerra comercial? Os chineses eles querem ter a maior economia do mundo, que hoje ainda é dominado pelos Estados Unidos, pelos americanos, né? Então fica essa guerra comercial. Aí entra a guerra biológica, né? Muitas vezes o imperativo de obtenção de rendimentos recorreu não apenas à violência da dominação, mas também à imposição de produtos como o ópio, né? As resistências aos domínios estrangeiros, o sentimento nacionalista estiveram presentes nas diversas lutas que eclodiram por todo o Ocidente asiático. Porém, alguns independentes só foram atingidos em meados do século XX. Então, até século XIX, né, no final, era um domínio total dos ingleses, né? Porque nós somos sabedores que eles foram o primeiro país a ser industrializado no mundo. Então, gente, nossa aula de hoje foi isso. Nós demos continuidade ao neocolonialismo, né, dos ingleses naquele tempo, né, e falamos no imperialismo também, né, do século XX, século XIX, que naquele tempo também teve a questão dos Estados Unidos, né? E hoje nós temos continuidade falando sobre o imperialismo e o neocolonialismo na Ásia, por parte dos ingleses, que antes quem dominava eram os franceses, né? E teve todo aquele